Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja presente em vossos corações neste momento. Meus queridos, eu gostaria de ler um trecho das Escrituras contido lá no livro de Salmos, capítulo 44, no verso de número 8. Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. Caríssimos irmãos, o ato de gloriar-se em Deus é um ato, talvez, incompreendido por muitos cristãos neste momento. Gloriar-se em Deus significa esquecer-se de si próprio para permitir que os favores divinos estejam presentes constantemente em nossos corações, nos dando a percepção do invisível, do absoluto, do eterno, daquilo que é acima de todas as coisas. É algo extraordinário dentro da nossa visão. Além disso, nós podemos pontuar também que o ato de gloriar-se em Deus é algo que deve ser praticado para que a gente possa desprezar o ato de gloriar-se em si mesmo. Porque se nós percebermos dentro da carreira cristã, aquilo que de bom fazemos, não fazemos motivado pela nossa própria essência, mas pela essência de Deus em nosso ser. E além disso tudo que habita de bom em nós não é propriamente nosso, provém de Deus para a glória exclusiva do nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui mais uma vez nos deparando com um trecho das Escrituras que nos instiga a pensarmos e a refletirmos sobre a nossa caminhada cristã. Como é que ela está sendo? Ela está sendo proveitosa? Ela está sendo ideal? Ela está sendo realmente diligente dentro daquilo que nós aprendemos nas Escrituras? Aliás, os fundamentos das Escrituras seriam suficientes para nos erguer de tal forma a almejarmos maiores alturas, já que o apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus nós estamos ocupando as mansões celestiais. Mas infelizmente parece que tem muito crente preso à realidade a qual nós vivemos e estão sendo impedidos de verem a grandeza do Senhor nosso Deus. Acham que contemplar a glória de Deus, acham que o estar exaltando o bom nome do Senhor se limita a momentos de cultos em espaços que são destinados ao louvor, aos cantos, e aí esquecem-se que o ato de gloriar-se em Deus é algo permanente na vida do crente. O crente deve entender que o Senhor nosso Deus habita plenamente em seus corações, já que nos foi dado o Espírito Santo de Deus para que esteja presente constantemente em nós, para que possamos sentir a dimensão do eterno no nosso ser. E esse Espírito em nós nos guia pela verdade, nos guia pela grandeza do Senhor, nos guia pelas experiências profundas com Deus, como dizia Madame Guyon, que instigantemente fazia muitos dos seus leitores buscar as correntes espirituais em Deus, porque em Deus existem fortes correntes no sentido do impacto da palavra, que são correntes que transformam, que nos dão maiores evidências da fé que nós pregamos, que nos fornecem maiores subsídios para vivermos a experiência cristã com maior autenticidade. De modo, meus irmãos, que compreendermos que estamos no Senhor nosso Deus é algo fundamental da carreira cristã, para que nós percebamos que é dele que emana toda a virtude e dom perfeito para praticarmos todas as obras e virtudes da carreira cristã. De modo, meus irmãos, que entendendo desta forma, podemos saber que glorificar-se em Deus significa exatamente nos apropriarmos destes benditos talentos e dons e dádivas que Ele nos tem fornecido, para que possamos aprumar a nossa vida espiritual, para que possamos encaminhar os nossos corações pelas veredas de justiça por amor do Seu nome, para que possamos nos aventurar, meus irmãos, pelo caminho da fé, que muitas vezes é provocativa diante desse mundo de incertezas. Você acreditar naquilo que é impossível aos homens
É algo paradoxal, é algo diferente da perspectiva do mundo. Enquanto o mundo pretende ver algo concreto e objetivo para nós, nós estamos confiantes naquela fé que nos foi dada, porque foi a fé que foi dada aos santos, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, se aventurando pela expectativa, não de qualquer coisa, ou de um homem, ou de uma ideologia política. Nós estamos nos apropriando da fé que indica que em Deus nós temos todas as coisas. Por isso, meus irmãos, aquele que tem fé em Cristo Jesus, aquele que tem fé na pessoa bendita do nosso Redentor, sabe muito bem exaltar o seu nome, glorificando o seu nome em si próprio, nos alegrando, sentindo gozo eterno em nossos corações e sentindo a satisfação de poder confiar nele. Porque em Cristo Jesus, se confiamos nele, nós certamente não seremos confundidos, nem muito menos menosprezados, porque ele abraça com o cuidado próprio dele toda a nossa fé que nós temos. Ainda que essa fé seja mínima, pouca, mas ele nos ajuda a acrescentar. Ora, se nos aventuramos nesta coisa maravilhosa de nos gloriarmos em Deus, nos apropriando de tudo o que ele tem para nós, nós nos esquecemos de nós mesmos, e isso não é uma coisa negativa do ponto de vista cristão. Esquecer-se de si mesmo significa dizer que nós não confiamos no nosso ego, no nosso eu particular, porque o ego remete sempre para uma vontade própria, que não permite a ação de ninguém. Existe muitas vezes a impetração da vontade, quando alguém se deixa levar pelo egoísmo, por exemplo, a vontade própria de querer algo para si, independentemente do que ocorra ou venha ocorrer. Ele não pensa no outro, pensa exclusivamente em si, não pensa nem em Deus, porque é assim que se caracteriza o sentimento do egoísmo. Mas ao gloriar-se em Deus, o crente se esquece de si, no sentido de dizer que a busca dele não é por aquilo que ele pode conceber de bom, mas o crente genuíno e verdadeiro entende que o que ele pode conceber de bom é proveniente da dádiva divina no seu coração, que emana do Espírito Santo de Deus. Ora, se temos a instrução da palavra de Deus e pelo Espírito nós a compreendemos, porque o Espírito Santo nos faz compreender as verdades do Senhor, existe uma interação entre o Espírito e a palavra, para que possamos usufruir tanto do conhecimento pleno da palavra como da experiência como um todo da carreira cristã. Então, nós passamos a entender que não é algo particular da gente. E por isso, nós somos incentivados a querer sempre mais de Deus, mais e mais das fontes inesgotáveis do Senhor. Porque o homem é uma fonte que esgota. Chega um momento que nós, dentro da nossa capacidade física, por conta das nossas limitações, não temos mais o que produzir. Mas em Cristo Jesus nós temos rios de água viva, rios que fluem constantemente, independentemente dos tempos de aridez ou de abundância. O crente deve ser sempre uma pessoa abundante na presença de Deus. De modo, meus irmãos, que é preciso que nós compreendamos esta dimensão maravilhosa e dadivosa do Senhor nosso Deus. Gloriar-se no Senhor nosso Deus constantemente, todo dia, serve para exaltar o seu bom nome. O crente exalta o bom nome do Senhor através da sua vida piedosa, da sua vida de obediência. Jesus certa vez disse que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Para muita gente que acredita que o fato de estarmos citando mandamento objetivo é alguma coisa coercitiva, que seja impositiva e obrigatória, o apóstolo João já nos disse que os mandamentos de Deus não nos são pesados. Por que não nos são pesados? Porque o crente que exalta o bom nome do Senhor, que gloria-se no seu santo nome, tem prazer na obediência a Deus. Um filho tem prazer em cumprir a vontade do seu pai, porque sabe que dele provém toda a experiência e toda a instrução perfeita. De modo, meus queridos irmãos, que o crente tem a maior satisfação de agradar a Deus, independentemente do que preze o outro. O mundo hoje, por exemplo,
preza por um comportamento completamente diferente da vontade de Deus. Ele busca outros interesses, ele almeja outras coisas. Ele instiga e incentiva, por exemplo, o apreço pela personalidade. Ele pretende incutir nas pessoas o apreço pela vaidade. Ou seja, a vida é tão curta que o homem quer valorizar, entre aspas, a si mesmo por aquilo que ele é isoladamente. O homem, ele pretende glorificar ao homem em si mesmo simplesmente porque acha que é alguém que merece reputação neste momento, nesta vida, porque tem a capacidade para tal. Ora, a Bíblia Sagrada diz que o homem, como muitas outras coisas, é passageiro, mas Deus é sempre eterno. E é exatamente em Deus onde nós encontramos a eternidade, porque uma vez salvos, por exemplo, nós estaremos com Ele para sempre. E é por essa razão, por mais esta razão, que nós podemos dizer que podemos nos aventurar pela obediência e pelo prazer de poder estar aqui exaltando o seu bom nome, porque Ele nos deu salvação eterna. A vida eterna prometida por Cristo extrapola os limites do tempo, extrapola os limites desta vida, vai para além. Muito embora existam céticos que neguem a existência da vida eterna, existe uma palavra que não é do homem, mas que é de Deus. Uma palavra que cala filósofos, teólogos, liberais, sociólogos, antropólogos, sejam eles quais forem. Não que eu esteja menosprezando essas ciências, elas têm em si algumas coisas muito positivas e boas, para não dizer grande parte. Mas em determinados momentos tropeçam ao não enxergarem a grandeza de Deus e influenciam muitas pessoas. Mas a palavra de Deus nos induz sempre a glorificar a Deus. Por isso, meu caro amigo, irmão em Cristo, exalte o bom nome do Senhor, hoje e sempre. Que Deus em Cristo te abençoe.